Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia 4 de novembro. A igreja celebra a festa de São Carlos Borromeu, bispo. Ele viveu de 1538 a 1584. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem muito rico e que tinha um administrador. Ele chegou perto do seu administrador e disse-lhe: o que é que tenho ouvido a teu respeito? Presta contas de tua administração, porque não poderás mais administrar os meus bens. O administrador ficou muito apavorado e começou a pensar consigo: o que eu farei para que as pessoas me acolham em sua casa, quando me for retirado o cargo de administrador? Para cavar não tenho forças, para pedir esmolas eu tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. E começou a chamar os credores do seu senhor. Ao primeiro ele perguntou: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Ele disse-lhe: senta-te depressa e escreve 50. Ao segundo ele perguntou: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Ele disse-lhe: senta-te depressa e escreve 50. O Senhor elogiou a astúcia daquele administrador desonesto, porque os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega novamente em nossa vida para trazer uma luz. Porque o Evangelho não é uma letra. Todas as vezes que o Evangelho nos fala, é o próprio Jesus quem nos fala. E Jesus continua a educar o coração dos seus discípulos hoje, como fizera aos discípulos de ontem. Porque a palavra de Jesus é uma força viva, é uma luz que ilumina os nossos passos, e é uma grande força que chama a mim e a você à conversão. O reino de Deus está no meio de vós. Converta-se e creia no Evangelho. E hoje Jesus vai tomar uma parábola muito instrutiva que ele está dizendo aos seus discípulos da primeira hora. E é muito importante que a gente acompanhe, passo a passo, o desenrolar desta parábola. Diz ele: havia um homem muito rico que tinha um administrador. E chegou aos seus ouvidos que esse administrador estava sendo desonesto. Então ele chega perto do seu administrador e pede: preste contas da tua administração, porque não poderás mais administrar os meus bens. O administrador, quando foi descoberto, ele ficou muito apavorado. Mas mesmo mergulhado nesse pavor, friamente ele começa a planejar, a pensar, a refletir como é que ele sairia daquela situação. Ele mesmo vai dizer: para cavar, eu não tenho forças. Para mendigar, eu tenho vergonha. E é nessa meditação, nessa reflexão, então, que ele vai buscando saídas. E ele descobre uma. Ele vai também usar o espírito desonesto dos credores do Senhor. Num outro evangelho, Jesus vai dizer: usai o dinheiro iníquo para poder arrumar amigos que te acolhem em sua casa. E realmente ele vai agora despertar o espírito de desonestidade nos credores do seu patrão em benefício próprio. Por isso ele vai chegar diante do primeiro e vai perguntar: quanto deves ao meu patrão? Ele diz: 100 barris de óleo. E ele ordena: senta-te depressa e escreve 50. Ao segundo ele vai perguntar: quanto deves ao meu patrão? E ele diz: 100 medidas de trigo. Senta-te depressa e escreve 80.
Aqui ele está utilizando a arte da desonestidade em benefício próprio, mas principalmente corrompendo também o espírito dos credores do seu patrão. Os iguais se conhecem, os iguais se atraem. E Jesus vai dizer: o Senhor elogiou não a desonestidade do seu administrador. Não é isso que foi elogiado, mas é a sua astúcia, a sua esperteza. E Jesus então vai dizer, concluindo essa parábola de hoje, os filhos das trevas são mais astutos, são mais espertos do que os filhos da luz. O Senhor convida a mim e a você a usarmos também a nossa inteligência, a usarmos também a nossa esperteza, a usarmos também a nossa capacidade criativa para fazer o bem. Porque enquanto nós estamos despertando, vai ver que altas horas da noite alguém estava pensando como é que iria arrombar o próximo banco, como é que iria sequestrar uma nova pessoa, como é que iria burlar as leis, como é que iria burlar as normas da internet, porque os filhos das trevas não descansam. Eles estão sempre articulando, sempre pensando e sempre organizando, porque o mal está sempre organizado. O bem nem sempre está organizado. Jesus, então, ao elogiar hoje a astúcia desse seu administrador desonesto na boca do patrão, ele quer também convidar a todos nós a aprendermos a sermos espertos também para fazermos o bem. A aprendermos a esperteza para fazer com que o bem também possa chegar e contaminar a todas as pessoas. E para esse serviço, e para esse ministério, não há lugar para homens e mulheres acomodados. Não há espaço para homens e mulheres derrotados. Não há espaço para homens e mulheres preguiçosos. Não há espaço para homens e mulheres indiferentes. E não há espaço para homens e mulheres que querem continuar aprisionados no passado, fazendo a mesma coisa, porque eis que o Senhor vem renovar todas as coisas. E nós temos dois tipos de tendências no nosso mundo. Daqueles que, mediante os desafios do mundo, querem voltar a se esconder no passado, realizar tudo aquilo que foi feito no passado, achando que vai resolver o problema de hoje, mas não vai. Mas também temos aqueles que querem mergulhar na desesperança, que querem mergulhar no entreguismo, e não se esforçar, não pensar, não refletir, não planejar as ações que podem ajudar o Evangelho a chegar a todas as pessoas. O nosso santo de hoje, São Carlos Borromeu, foi um grande evangelizador, um grande administrador, um grande pastor. E ele soube resolver, ele soube ouvir e resolver as grandes questões do seu tempo, os grandes desafios do seu tempo. E ele contribuiu para a renovação da igreja da sua época. E ele nos ensina 3 valores que são importantes para evangelizar ontem, hoje e amanhã. Diz ele, o primeiro é uma vida humilde, uma vida austera. O segundo é a vida de oração. É confiar plenamente que tudo depende do Senhor, mas que nós também contribuímos, a oração. E terceiro, diz ele, o zelo apostólico. É preciso amar a missão, é preciso amar a igreja, é preciso amar o evangelho para poder evangelizar. Nós iremos iniciar esse ano, o 3º ano nacional vocacional, e traz como tema vocação, graça e missão. E como lema, corações ardentes, pés a caminhos. Sem um coração que arde, os pés não se movem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao levantar da sua cama nessa manhã, permita ao Espírito suscitar em você esse desejo de querer ser mais criativo e de desenvolver ou despertar em você também esse zelo apostólico, numa vida também orante e principalmente numa austeridade da sua vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Hoje eu estarei de plantão na paróquia Nossa Senhora da Saúde, para as confissões e a Santa Missa às 19 horas. Missa do Sagrado Coração de Jesus, a partir das 3 horas da tarde. Paz e bem.